Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais uma oração da manhã no canal Acima da Média. Grata satisfação tê-lo aqui juntinho de mim, que este seja um dia de muita edificação para a sua fé. Eu quero lembrá-los de que o canal Acima da Média tem este quadro chamado Oração da Manhã, que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir da meia-noite. Que o Senhor o abençoe neste tempo de descoberta, quando estamos aqui conversando sobre a obra de um pastor chamado John Bevere, que tem como título A Isca de Satanás. É um livro extraordinário e desafiador. Se você deseja adquirir o livro A Isca de Satanás, o link para a compra do livro está aqui no primeiro comentário fixado no vídeo e também na descrição. Deus assim abençoe. Você adquirindo o livro, você certamente estará abençoando também o canal Acima da Média. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. O tema da nossa oração da manhã de hoje é quando a autoridade fere. O teste de Davi e Saul. Hoje nós vamos tocar numa ferida que muitos carregam em silêncio. A decepção com líderes. Sim, vamos conversar sobre isso. Pais ou pessoas que deveriam ser a nossa proteção, bem como autoridades espirituais. O que fazer quando a mão que deveria abençoar é a mão que atira a lança? Muitos abandonam a fé por causa disso. Você sabia disso? Mas hoje o Espírito Santo vai nos ensinar a manter o coração puro, mesmo quando alguém que tem autoridade falhar contra nós. Antes de prosseguirmos, eu tenho um pedido muito especial. Deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Nos comentários diga assim: Senhor, guarde o meu coração. Amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6, que diz assim: Disse ele a seus homens: O Senhor me guarde de fazer tal coisa a meu senhor, de estender a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Meus queridos, uma das iscas mais letais é a ofensa que possa ser recebida de alguém que tem autoridade sobre nós. Quando alguém em posição de liderança erra conosco, o inimigo sopra assim: você tem o direito de se rebelar e de falar mal dele. É uma das coisas que o inimigo sopra no coração de algumas pessoas. Davi, ele teve a oportunidade, segundo o texto devocional de hoje, de matar Saul, que o perseguia injustamente, mas ele se recusa a fazer isso. Ele entendeu que não era o seu papel fazer justiça com as próprias mãos. A isca de Satanás aqui é fazer com que você acredite que o erro do outro te dá autoridade contra ele. Se você morder essa isca, você se torna igualzinho àquele que te feriu. Nas lentes do mestre, uma citação de John Bevere neste momento. Ele disse o seguinte: Deus coloca-nos sob autoridades imperfeitas para testar o que está no nosso coração. A tua reação à autoridade que erra revela se tu serves a Deus ou apenas ao teu próprio conforto. É fácil honrarmos um líder perfeito, bonzinho com a gente, mas o caráter cristão, ele é provado quando honramos a posição daquele, mesmo quando o homem, na posição, nos decepciona. Sim,
Que Deus nos dê forças e coragem e toda a direção para mantermos o nosso coração íntegro. As 5 camadas da revelação que são fundamentais neste momento. Eu quero então compartilhá-las com vocês. Primeiro, Deus é quem julga as autoridades. Quando Davi poupou Saul, ele estava dizendo assim: Deus, eu prefiro que o Senhor cuide desse teu ungido aí. Eu não preciso de me vingar. Ele entregou nas mãos de Deus. Segundo, a ferida da autoridade é um teste de maturidade. Deus ele permite que passemos por isso para ver se nós vamos manter o nosso caráter e se nós não vamos nos rebelar. Exatamente isso. E em terceiro lugar, não toque no ungido. Honrar a posição não significa concordar com o erro, mas respeitar o governo que Deus estabeleceu, deixando a correção para Deus, nas mãos de Deus. E é óbvio, meus queridos, que eu não estou aqui dizendo que se você, por exemplo, está sob uma liderança, ela é uma liderança corrupta, envolvida com dinheiro, que só pensa nisso, que extorque as pessoas, de uma liderança que é maldosa. Você não tem que se submeter a isso, mas tome cuidado. Quarto, a rebeldia é a pior ofensa, ou é muito pior do que a ofensa. Se você sair debaixo de uma autoridade espiritual com amargura no teu coração, você vai levar o veneno para onde você for. Então, minha gente, muito cuidado com essa questão de transição. Você não é obrigado a ficar no lugar que você está, se você não concorda com alguma coisa. Mas cuidado com a forma com que você segue viagem. Há muitas pessoas que eu conheci ao longo da jornada que não resolviam situações e saíam de onde estavam, de igrejas, ou mesmo de trabalhos, enfim, mas sem resolver. E a consequência os acompanhava. Em quinto lugar, a tua promoção vem de Deus, não de homens. Nenhuma autoridade terrena pode travar o plano que Deus tem para manifestar sobre a sua vida, se você se mantiver humilde e sem ofensa. O grande desafio da cura de hoje. Vamos para as nossas aplicações práticas. 3 delas. Primeiro, abaixe a sua lança. Decida hoje parar de falar mal dos outros e expor aquela pessoa que te feriu em posição de autoridade sobre você. Entregue o julgamento nas mãos de Deus. Não caia na besteira de ficar falando da vida dos outros. Segundo, oração pela autoridade. Isso é algo que não é tão simples. É algo difícil. Mas nós precisamos orar para que Deus traga a revelação, a restauração, a saúde daquele líder que decepcionou. E isso quebra um ciclo. Isso quebra a isca. Ouça o que o Espírito te diz nesse momento. Em terceiro, reconheça o soberano Deus. Declare: o meu destino não está na mão dos homens, mas está nas mãos de um Deus que é todo-poderoso. Amém, meus queridos? Vamos para o nosso momento da aliança, uma oração juntos aqui. Oremos. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós nos unimos nesse momento para pedir que o Senhor traga cura às feridas causadas por aquelas pessoas que deveriam ser a nossa cobertura, deveriam ser, ó Deus, aqueles que nos orientam, nos acolhem. Nós te pedimos perdão por toda a rebeldia, crítica e até mesmo amargura que carregamos nos nossos corações. Guardamos contra as pessoas investidas de autoridade, contra líderes da igreja, contra os nossos pais, contra os nossos cônjuges, inclusive, também, Senhor. Nós decidimos hoje soltar a lança e não nos vingarmos.
Nós agradecemos porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Limpa, Senhor Deus, os nossos corações de toda decepção com os homens e ajuda-nos a olhar para Ti. O Senhor é o nosso líder perfeito. No nome de Jesus, confiamos em Ti, clamamos a Ti. Nesse momento, venha ao nosso encontro. Guarda o nosso coração. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos para o selo do nosso dia, o nosso decreto final. Diga assim no seu coração: nenhum homem pode travar o meu propósito. Eu honro a Deus e deixo o julgamento nas suas mãos. Amém, meu querido? Que Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro.